Joás, ou Jeoás, é um dos reis que a Bíblia menciona. Ele foi o 8º rei do reino de Judá e viveu por volta de 843 a 797 a.C. Joás foi salvo da morte quando ainda era um bebê, com apenas 1 ano de vida, e quem o salvou fora sua tia Joseba, irmã de seu pai. Joás era filho de uma mulher por nome Zíbia, de Berseba, e seu pai era o rei Acasias, a qual já postamos o vídeo aqui no canal. Se você ainda não viu e não conhece a história de Acasias, assista o vídeo que estará no cards e no box de informação. A rainha Atalia era filha da também rainha Jezabel, e aprendeu a ser tão mal quanto a sua mãe. Atalia, filha de Jezabel, era a avó de Joás. Quando ela viu que seu filho Acasias havia morrido, ficou muito irada e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. A ideia de Atalia era exterminar todos os descendentes para que ninguém pudesse reinar no lugar de seu filho Acasias. Assim ela seria a única rainha de Judá. Porém seu plano não deu muito certo. Quando a princesa Joseba viu que seu sobrinho, o bebê Joás, ainda estava vivo, o escondeu por 6 anos num quarto anexado ao templo de Jerusalém. Ali ele ficou protegido todos esses anos junto com a sua ama de leite. Nesses anos em que Joás estava escondido, sua avó Atalia reinava sobre todo o reino de Judá. Você encontra em 2 Crônicas 22, do versículo 10 ao 12. Mas antes de continuarmos a contar a história do rei Joás, eu peço que você deixe seu like para nos ajudar e inscreva-se caso esteja aqui pela primeira vez. Ative o sininho das notificações, pois só assim que postarmos um vídeo novo, você será avisado rapidamente. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Reis da Bíblia. A ascensão de Joás ao trono de Judá. Como já falei anteriormente, Atalia, a avó de Joás, mandou exterminar toda a casa real, após a morte de seu filho Acasias, e Joás foi o único sobrevivente homem da linhagem do rei Davi. Deus já tinha um plano para a linhagem de Davi, afinal seu filho amado Jesus Cristo veio dessa linhagem real. E com isso Joás teve sua vida poupada pela misericórdia de Deus e para a preservação do trono de Davi. Quando Joás tinha apenas 7 anos de idade, Joiada, seu tio, esposo de Joseba, a mulher que havia salvado da morte, ungiu Joás como novo rei, no lugar de seu pai Acasias, tirando o trono de Atalia. Quando Atalia viu que ainda havia restado um sobrevivente da linhagem real de Davi, ou seja, seu neto Joás, e quando ela viu também que todo o povo se alegrava com a coroação do novo rei, ficou muito furiosa e começou a gritar que havia sido traída. Vejamos na palavra do Senhor. Quando Atalia ouviu o barulho do povo correndo e aclamando o rei, foi ao templo do Senhor onde estava o povo. Lá ela viu o rei à entrada, de pé junto à coluna. Os oficiais e tocadores de cornetas estavam ao lado do rei, e todo o povo se alegrava ao som das cornetas. Os músicos, com seus instrumentos musicais, dirigiam os louvores. Então Atalia rasgou suas vestes e gritou: "Traição! Traição!" 2 Crônicas 23, versículo 12 e 13. O sacerdote Joiada, ao perceber a presença de Atalia no templo onde estava sendo a coroação de Joás, mandou que a levassem para fora dali e a matassem, assim como todos aqueles que a seguissem e ficassem ao seu lado. Com isso, Atalia foi morta e o templo de Baal que ela havia erguido foi destruído. Joás obedecia com muito amor tudo quanto seu tio Joiada lhe falava. Enquanto o sumo sacerdote vivia, Joás declarou e deu a sua adoração a Deus, observando também a lei de Moisés. Ele restaurou o templo do Senhor em Jerusalém. Templo este que foi colocado a Arca da Aliança nos tempos de Davi. Joás ainda apoiou os levitas escolhidos por Deus em seu serviço sagrado. Tudo isso com os impostos recebidos por ele, dos líderes e do povo de Judá. O templo começou a ser reformado, a idolatria já havia sido extinguida quase que por completo do meio do povo. A obra de restauração do templo do Senhor foi feita pelos empreiteiros da cidade. Todo o dinheiro arrecadado com os impostos eram dados a eles.
Assim o andamento da obra se deu com fidelidade. O rei e Joiada entregavam essa prata aos homens que executavam os trabalhos necessários no templo do Senhor. Eles contratavam pedreiros, carpinteiros e também operários que trabalham em ferro e em bronze para restaurarem o templo do Senhor. Os homens encarregados do trabalho eram diligentes, o que garantiu o progresso da obra de reforma. Eles reconstruíram o templo de Deus de acordo com o modelo original e o reforçaram. 2 Crônicas 24, versículo 12 e 13. A obra foi feita com muito zelo pelos homens encarregados. Assim que ela foi concluída, eles trouxeram ao rei e ao sacerdote Joiada todo o resto do dinheiro, para que eles fizessem novos utensílios para a casa do Senhor, já que os antigos objetos haviam sido estragados pela rainha Atalia. A decadência e morte de Joás. Em toda a vida de Joiada, o povo andou em retidão ao Senhor, oferecendo-se sacrifícios na casa do Senhor. Joiada teve uma vida longa. Ele viveu por 130 anos. Quando morreu, foi sepultado na cidade de Davi, nos túmulos dos reis, porque tinha sido um homem honrado perante o povo e feito bem para com a obra de Deus. Por isso Joiada recebeu essa honra, sendo sepultado em túmulos reais. Como disse, Joás vivia em retidão ao Senhor durante o tempo em que seu tio Joiada vivia. Mas quando ele morreu, isso mudou. Logo após a morte de Joiada, o rei Joás caiu em completa idolatria. A Bíblia diz que os príncipes de Judá foram até o rei. Ali falaram com ele e prestaram-lhe reverências. Não é dito nas Escrituras o que eles foram falar com Joás, mas ao que tudo indica, eles queriam a liberdade para adorar outros deuses e ídolos. Então abandonaram o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados, e prestaram culto aos postes sagrados e aos ídolos. Por culpa deles, a ira de Deus veio sobre Judá e Jerusalém. 2 Crônicas 24, versículo 18. Não sabemos se Joás também adorou esses ídolos com o povo, mas o que podemos ver é que ele tornou-se cúmplice de toda aquela idolatria e deuses estranhos e não impediu o povo desses atos. Houve grande ira por parte do Senhor sobre Judá e Jerusalém por causa disso. Deus não se agradava e nem se agrada de idolatria a deuses estranhos. Afinal, ele não divide sua glória com mais ninguém. Então enviou o Senhor profeta para advertir o povo de seus pecados, mas eles não davam ouvidos, apenas faziam suas próprias vontades, andando no caminho pecaminoso. Foi então que o Senhor enviou o próprio filho de Joiada, um profeta que se chamava Zacarias, para falar ao povo. Vejamos. Então o Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Ele se colocou diante do povo e disse: Isto é o que Deus diz. Por que vocês desobedecem aos mandamentos do Senhor? Vocês não prosperarão. Já que abandonaram o Senhor, ele os abandonará. 2 Crônicas 24, versículo 20. O povo de Judá ficou com muita raiva pelo que havia escutado Zacarias e foram conspirar contra ele perante o rei Joás. Joás então mandou que apedrejassem Zacarias e o matassem no pátio da casa do Senhor. O rei Joás não levou em conta que Joiada, o pai de Zacarias, tinha sido bondoso com ele e matou o seu filho. Este, ao morrer, exclamou: Veja isto, o Senhor, e faça justiça. 2 Crônicas 24, versículo 22. Quase um ano depois do que havia ocorrido com Zacarias, Deus enviou o exército da Síria contra Joás. O exército sírio era pequeno em quantidade, contudo, o Senhor lhes deu a vitória perante o exército grande quanto os dos judeus, porque estes deixaram o Senhor, Deus de seus pais. O exército sírio acabou com todos os homens importantes de Judá e seu povo, e toda a riqueza que eles haviam conseguido, os despojos de guerra, deram a Azael, rei da Síria. Quando o exército inimigo foi embora de Jerusalém, deixaram Joás gravemente ferido. Assim os juízos de Deus caíram sobre ele, por ter se afastado do Senhor. Enquanto Joás estava muito ferido, deitado em sua cama, 2 dos seus oficiais conspiraram contra ele
porque havia sido ele quem tinha dado a ordem para matar Zacarias, filho de Joiada. E assim o mataram ali mesmo em sua cama. Joás foi sepultado na cidade de Davi, porém ele não foi colocado nos túmulos reais, por não ter sido visto como um rei de honra perante o povo. Ao contrário de Joiada, que foi sepultado com grande honra em túmulos reais, sendo apenas um sacerdote. Você encontra em 2 Crônicas 24, versículo 25. Logo após a morte de Joás, seu filho Amazias reinou em seu lugar e executou os oficiais que haviam tirado a vida de seu pai. Postamos também recentemente a história do rei Amazias aqui no canal. Se você ainda não viu, dê uma passadinha lá no vídeo e assista para conhecer mais um rei da Bíblia. Enfim, Joás não deu valor à bondade de Deus, que permitiu ele ser salvo da morte através da proteção de sua tia. Ele só fez o que era reto aos olhos do Senhor, enquanto estava sob a supervisão do seu tio Joiada, mostrando que ele era um rei fraco e influenciável, a ponto de se curvar à idolatria e permitir a morte de um inocente. Joás começou bem, mas terminou muito mal o seu reinado, nem sendo vistas pelo povo as boas obras que ele havia feito anteriormente. Não teve muita importância perante os demais reis bíblicos, tudo isso por sua fraqueza e desobediência às ordens do Senhor. E você, já conheceu a história do rei Joás? Deixe aqui nos comentários para que possamos saber. Se gostou, não se esqueça de deixar o seu like para nos ajudar e também de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Obrigado por assistir, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.